Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast Somos Todos Malucos. Vamos já na terceira temporada com um vasto leque de convidados incríveis de várias áreas que eu acho que tem sido muito interessante pelo feedback que tenho recebido. Mentira, eu não sei qual é o feedback porque isto ainda nem estreou quando eu estou a gravar, mas eu acredito que seja bom. Já sabem, o meu livro Somos Todos Estranhos está na segunda edição. Eu acho que se calhar por esta altura sim, já deve ir muito perto da terceira e agradeço por isso. Tem sido uma partilha, esta sim, tenho recebido uma partilha muito curiosa das pessoas que o compram, que o leem, para compreender muitas vezes as histórias que estão perto de si e muitas vezes também por identificação, e foi com esse objetivo que eu escrevi, portanto, muito obrigado. O convidado de hoje foi indicado também por uma grande amiga minha, eu não conhecia, e depois vim a saber que ele trabalha com uma pessoa com quem eu já trabalhei, portanto isto acaba por estar tudo ligado. Eu tenho à minha frente um apaixonado por aviões, uma pessoa que é apaixonada por andar nas nuvens e que exatamente por isso tirou Engenharia Aeroespacial, não é para todos, Engenharia Aeroespacial, tirou um mestrado na área e obviamente hoje é coreógrafo e professor de dança. Wendel Lima, muito obrigado por estares aqui. Eu é que agradeço. Tudo a ver. Aeroespacial, doutoramento e a seguir, o que é que eu vou fazer? NASA? Não, dança. Dança, é uma forma de engenharia, pá. Como é que isto acontece? Olha, eu sempre tive dança na minha vida, sempre tive dança em paralelo com aquilo que se chama engenharia. Portanto, para mim foi... Tu tens uma coisa de família, a tua família é cabo-verdiana e do Senegal, não é? Exatamente. Tem uma tradição já muito ligada à dança? Exatamente, a dança, a música, o meu pai é músico e a minha mãe esteve sempre ligada à dança. Agora ela está mais ligada à parte espiritual, mas sempre esteve ligada à dança. Então em casa tive sempre esse contacto com artistas e isso de uma forma ou de outra acaba sempre por influenciar, não é? Mas tu estavas tipo a negar o teu caminho? Quando foste para a Engenharia Aeroespacial? Não, nunca neguei. Sempre foi um escape, uma forma de trabalhar o outro lado do corpo, né? E então, para mim não foi uma coisa difícil, digamos assim, porque as duas partes complementavam-se. Como? É assim, a engenharia, eu acabei por perceber que a engenharia tem uma função muito simples, que é criar o conforto externo. O nosso conforto externo, tudo aquilo que nós fazemos é para o conforto externo, um avião, um carro, uma casa. Sim, para tornar as coisas mais fáceis. Para tornar as coisas mais fáceis, e a dança também de uma certa forma faz isso, né? Só que é um conforto interno. Todo o movimento, toda essa relação com o ser humano acaba por te trazer uma bagagem e ganhas uma maturidade, uma consciência emocional incrível, se estiveres focado nesse sentido. Para mim, então, é uma outra forma de engenharia. Portanto, tu sempre dançaste, mas quando é que foi o momento que te deu aquele clique que tu disseste, não, o que eu quero mesmo é fazer só isto? Olha, foi em Londres quando fui lá fazer o doutoramento. Fizeste em quê, o doutoramento? Foi mesmo na área da aerodinâmica, da parte de computação e programação, a parte mais de design dos aviões. Foi uma experiência incrível. E quando defendi a tese, estava sozinho e a caminhar, a vir de bicicleta, eu disse, mas espera aí, e uma semana antes tinha recebido uma proposta de Airbus para trabalhar na Airbus, uma proposta incrível, aquelas propostas que depois a vida já está, não é? Entre aspas. Exato, tipo era a tua rampa de lançamento, a partir daqui é super tranquilo. Exatamente, tens tudo, não é? Tens um bom salário, entre aspas, tudo, entre aspas. E era uma proposta aliciante, uma coisa incrível.
Só que havia aquele bichinho, aquela coisa de dizer, epá, mas se eu continuar na engenharia, é claro que eu não vou ter tempo para dançar e estar com as pessoas e aquela coisa do autoconhecimento que me fascina bastante. Não quer dizer que não tenhas isso depois dentro da empresa e não sei o quê, mas é diferente. E então fez um clique, eu disse, não é isto. Eu gosto imenso da pica, não é, como se diz, mas eu quero estar com as pessoas, eu quero passar outra coisa, quero mover, quero trabalhar. Mas tu já davas aulas de dança? Sim. Aliás, eu fui quando fui para Londres, o meu inglês não era suficiente para um doutoramento e optei por dar aulas de dança como forma de aprender o inglês. Sim, para estás com a malta. Estás com a malta, estás a falar e as pessoas vão-te corrigindo e é uma forma de aprenderes mais rapidamente. Então também, estás a ver, foi ali uma ajuda grande. Mas deves ter tido... Não tiveste medo dessa mudança? Olha, por acaso não tive medo nenhum. Porque eu acredito que o ordenado de um coreógrafo não é o mesmo de um tipo que é engenheiro aeroespacial da Airbus. Não tem nada a ver. Mas eu, por acaso, nunca tive esse apego, esse medo, ou resistência, sei lá, relativamente à matéria. Porque nunca foi uma coisa muito importante para mim. O mais importante para mim sempre foi eu estar feliz, estar feliz e conseguir estar bem em qualquer lado. E até um certo ponto ganhar maturidade do que é o dinheiro, do que é essa energia que vem para nós, não é? Que é tão importante, porque não se... Sim, não podes viver sem. Não é? É importante, é importante. E há que valorizar. Mas até que ponto essa importância te invade e é mestre da tua vida? Sim. Então eu preferi ser mestre do dinheiro, em vez do dinheiro ser o meu mestre. E então é isso, é não se deixar levar pela ilusão, porque depois o ter tudo é relativo, percebes? Nesse caso. E para mim o dinheiro... O que tu ganhas... Não é? No outro dia estava a falar com uns miúdos e eles perguntavam-me qual é que era o caminho para o sucesso. Que é aquela pergunta que um gajo, sei lá eu, mas sempre uma coisa muito curiosa que eu depois fiquei a pensar, isto faz-me sentido. O sucesso vai sempre de dentro para fora. Sempre. Não é? O sucesso parte muito mais daquilo que tu constróis interiormente, que se acaba por refletir ou não no exterior. Ou seja, quando se acaba por refletir no exterior, há muita gente que pensa, se eu tiver sucesso interior quer dizer que vou ter riqueza exterior. Não, quer dizer é que se calhar não... O que tu tiveres cá fora não vai ter tanto impacto em ti, não é? Vai ser o suficiente para aquilo que tu sentes. Sim, claro. E o suficiente é suficientemente para te trazer uma relação com a matéria. Sim. Em que há um respeito, percebes? Ter dinheiro e ter o respeito pelo dinheiro é muito diferente do que andar atrás do dinheiro, porque acaba por ser uma violação energética. Sim, a ver? Acaba por ser uma violação energética e uma relação muito de escravidão, percebes? Estás sempre escravo daquela situação. Ao passo que se o dinheiro vir ter contigo é muito diferente de tu ir teres com dinheiro. Sim. E é por isso que de dentro para fora, a nossa capacidade, a criatividade não te deixa estar num estado de medo. Quando és criativo, E essa criatividade está na dança também. Está na dança, está na arte, não é? A arte é uma coisa incrível, a arte é impressionante, apesar de uma certa forma não ter tanto valor social, entre aspas. Tem um valor até um certo ponto, não é? Chegares a um patamar, não é? Social de reconhecimento, não é? Mas não é essa procura de reconhecimento, sim. Mas sim é simplesmente procurares aquilo que está dentro para continuares a partilhar. E esse reconhecimento é uma consequência. Mas tu, quando davas aulas, como é que tu descobriste que as tuas aulas tinham outro tipo de influência nas pessoas? Olha, Porque isso também, ou seja, tu eras não é um professor, é um professor normal de dança,
mas tu percebeste ali no meio daquele processo que as pessoas tiravam mais do que a dança. Exatamente. Porque para mim não me faz sentido dar dança por dança. E eu sempre disse aos meus alunos que não há passos especiais, não há estrutura, não há aquela combinação especial ou a mágica, digamos assim. Eu acho que as pessoas é que são mágicas, as pessoas é que fazem a dança o que ela é. E então as minhas aulas eram muito na parte de trabalhar a pessoa, de fazer a pessoa perceber o que é o corpo dela, de relação, de abraço, de sensibilidade, trabalhar a sensibilidade na pessoa. E isso, claro, que acaba por ter sempre um impacto do lado de lá. Sim. E as pessoas chegavam ao pé de mim e diziam, mas as tuas aulas são diferentes, outras diziam, mas é esquisito, tu pões aqui a pessoa a dar abraços, eu não gosto muito dessas aproximações. Outras pessoas diziam assim, eu adoro. Hoje em dia é assédio. Isso pode ser assédio. Pode ser assédio, mas a gente faz com um certo cuidado e depois... Preenche uma declaração antes. Exatamente, preenche a declaração antes e depois... Não, mas isso cada um faz daquilo que ele quer e tem o seu direito, né, de fazer, de experienciar aquilo que tem que experienciar, e a gente não está aqui para julgar isso, mas eu acho que tem sempre esses dois lados, né? Sempre essa confusão. Mas o mais importante é que as pessoas saem das aulas assim com uma alegria, com um sorriso e com vontade de estar com pessoas e de perceber que realmente somos uma espécie especial, uma espécie incrível, e não perder esperança nas pessoas. Isso para mim era muito importante. Sim. Era levar essa mensagem de não perder a esperança na nossa espécie. Mas como é que funcionam as tuas aulas? Há uma estrutura, ou seja, há um tipo de dança, há um estilo? Sim, é assim, as minhas aulas foram ganhando uma estrutura. Eu nunca comecei uma aula com uma estrutura dizendo que isto vai ser, não é? Funaná. Sim. Comecei sempre com aquela estrutura mais cultural, estás a ver? Aquela Funaná, Kizomba, a Mazurca, a Coladeira, que é mais assim, tem a ver com a minha cultura. Porque era mais fácil fazer chegar a minha cultura às pessoas e depois camuflar ali alguma coisa. Dares às pessoas primeiro algo que elas identifiquem, não é? Exatamente. Para não ser tudo estranho. Para não ser tudo estranho, porque senão eu não tinha alunos nenhuns. As pessoas chegavam lá, tudo a dar abraços logo, exatamente. Na primeira aula, e o gajo, E imagina, tu estás a dar uma aula de Kizomba e tens uma... Porque eu gostava muito de fazer esse desafio, de colocar assim música clássica. E as pessoas diziam, fogo, esta aula é muito estranha. Mas depois eles percebiam que afinal eu estava a trabalhar a sensibilidade delas para poder entrar, por exemplo, numa coladeira, numa Kizomba de uma outra forma. Porque, na verdade, culturalmente, a energia da Kizomba, a aproximação, aquela forma... É muito sexual, As pessoas associam muito à parte sexual, que não deixa de ser a energia sexual, não deixa de ter aquela energia do masculino e do feminino. Mas isso não quer dizer que é sexo. Ou que se vai fazer filhos ali. Ou que se vai fazer filhos. É uma grande coisa, é brutal. Eu não sei, eu tenho 3 filhas, era possível que acontecesse, mesmo sem ele querer. Mas pronto, mas há sempre aquele lado que tu consegues camuflar e levar as coisas de uma forma mais tranquila, percebes? E desmistificar. Tu quando danças, tu entras num processo meditativo? Maior parte das vezes, porque como eu não programo e depende do grupo, então acabas sempre por sentir a energia do grupo e perceber o que é que o grupo também quer, o que é que o grupo precisa, não só o que quer, mas o que precisa. Então acabas sempre por entrar num processo de canalização. E essa canalização leva-te a um processo meditativo. Mas é sempre... Isso é uma coisa que tu fazes antes ou que fazes durante a aula, e esse processo é um processo que ocorre durante a aula? Durante a aula. Ou um processo que tu fazes antes de... Há sempre uma preparação, sim, né? Claro. E a minha preparação tem uma estrutura, claro, mas não é uma preparação para definir o que vai ser feito, como é que eu vou entrar nesse processo. Eu deixo acontecer e vou sentindo também a energia do grupo. Há sempre uma coisa que muda. Posso ter uma estrutura de um playlist,
uma playlist assim, mas nunca vou seguir essa playlist, porque há sempre uma energia que pede uma música diferente, porque tu sentes que aquela pessoa precisa de soltar, ou precisa de ir um bocadinho mais para dentro, ou precisa se controlar um bocadinho. Né? Então é livre. É um como é que a música te liga, mas como é que a música nos liga a algo maior? E como é que a música e a dança é também desenvolvimento pessoal? Olha, é assim, o desenvolvimento pessoal tem muito a ver também com o desenvolvimento daquilo que és fisicamente, né? Não é só mental, não é só desconstrução mental. Ele também tem uma desconstrução física do teu corpo físico, de perceber como é que o teu corpo se movimenta, porque através do teu corpo a gente consegue perceber muitos pontos energéticos se estão em escassez ou em abundância, né? Há movimentos que tu podes perceber só de tocar o corpo da pessoa, perceber se ele está em déficit. Né? Mas que é? Tipo através da tensão? Sim, de pontos energéticos que nós temos no corpo, né? Que é muito conhecido, os mais conhecidos são os chakras, são conhecidos por chakras, é perceber se aquele chakra está em déficit, se está alinhado ou não. Se está alinhado ou não, é isso. E às vezes com o movimento do corpo tu percebes se aquele chakra está em déficit, está desalinhado ou se está frágil. E aí tu vais dar à pessoa um certo movimento de dança que ele pratica e o chakra ganha logo a sua energia. É impressionante. O engraçado é que a dança já era, no início da história, um processo de cura. Não é? E de ligação. Exatamente. As tribos, não é? Não só as africanas, cada continente, obviamente, cada tribo teria as suas danças, mas é engraçado porque eu acho que isso foi-se perdendo, não é? Yeah. E passou a ser uma coisa mais... Quer dizer, há tribos que continuam sempre, sim, mas tornou-se comercial, não é? Com a evolução do tempo, tornou-se simplesmente... diversão. Sim, ou seja, eu acho que há pessoas que... Eu acho que as pessoas tiram sempre potencial da dança, não é? As pessoas que, seja hip-hop, seja o que for, elas se o fazem porque aquilo lhes faz bem também. Mas a ligação, se calhar, não é tão... ou pelo menos não tem tanta essa consciência de que é algo maior. Exatamente, porque, claro, porque às vezes nós comemos, não é? Nós comemos todos os dias, mas nem toda a gente come de uma forma consciente. Sim. É a mesma coisa. Há muita gente que dança, mas não dança de uma forma consciente, não tem a noção. Quer dizer, tu sais de lá, daquela estrutura, e sentes mais livre, mais liberto, mais forte. Mas não consegue, a pessoa se calhar não te consegue dizer quais são os pontos que ela ativou. Sim. E então acaba por não haver uma estrutura. Não é uma continuidade do trabalho fora dali. Exatamente. Outra coisa é estudares aquilo e perceberes o corpo e dizeres assim, não, este movimento tem uma razão de ser. Que o que acontece nas tribos, a dança sempre foi por celebração, né? A contacto com a natureza, a celebração daquilo que se vai fazer, aquilo que já se fez. Então, a reunião, a forma de unir a comunidade, a forma de ser grato à comunidade, a uma situação. Por exemplo, quando os jovens passam para a fase mais adulta, há sempre uma celebração, há uma preparação. Sim. Então, a dança foi sempre envolvida nesse contexto de um respeito diferente. É um respeito diferente. Nós temos vários tipos de dança, claro, que acaba por influenciar a sociedade de uma forma diferente. Mas ela é um instrumento poderoso. A dança pode curar o quê? Muita coisa. E muita coisa. Depende da dança que tu fores fazer. Há dança que também perpetua uma carência. Né? Há danças que perpetuam uma tristeza. Há ritmos que são tristes, não é? Há frequência de músicas que são tristes, que
que vem de uma tristeza, e essa tristeza pode ser perpetuada. Quando, por exemplo, a gente ouve músicas, estamos numa fase muito triste e então vais meter aquelas músicas deprimentes, e, chega um ponto o corpo diz assim, já chega, eu preciso aqui de um rock. Mas é engraçado que todos nós, quando tivemos aqueles desgostos amorosos, quando éramos putos, eu era sempre November Rain, Guns N' Roses. É verdade. Porque, repara, para ficar ali. Exatamente, porque aquilo... Mas qual é a necessidade? Mas porquê é que a gente gosta de ficar nesses sítios? Porque, repara, de uma certa forma, acaba por ser uma catarse, acaba por te limpar, acaba por te levar de encontro às tuas emoções, aceitá-las e deixá-las ir. De uma certa forma fazem um grande trabalho. Mas isso é válido só ali num período. Naquele período de tempo. A gente não vomita sempre, não é? Há aquele momento que estás a vomitar, sim. Tens que vomitar até o fim, mas não vais vomitar o dia todo. Mas embora se calhar havia pessoas que queriam vomitar o dia todo, não é? Estar o dia todo. Porque se calhar tem que vomitar o dia todo, não é? Porque tem muita coisa para tirar, e isso faz parte. Então há momentos, há aquele momento onde tu pões aquele ritmo naquela frequência que é para fazer a limpeza, depois há aquele momento que é para fazer a purificação, e depois há aquele momento da união, né? Que é aquele momento onde tu precisas de uma frequência que te eleva, que te enche, porque tu já tiraste, já te limpaste, então neste caso precisas agora de repor. Então aí é uma frequência diferente, a dança é igual. Então estás ali no movimento de catarse, né? Que normalmente, por exemplo, os orixás é um dos grandes exemplos, digamos assim, dessa catarse, de trabalhares a determinação, de trabalhares o foco, de trabalhares... que é muito som de tambor, não é? Muito tambor. É muito tambor. Muito ritmo. Muito ritmo, mas o corpo movimenta de uma forma muito determinada, digamos assim, como também pode movimentar de uma forma muito água, muito soft, de uma forma muito controlada, mas com uma fluidez incrível. Isso também mostra a tua personalidade, como é que tu estás, a tua maturidade emocional, não é? Porque uma pessoa que chega a um ponto de se mover como água, de trabalhar o seu corpo nesse sentido, acabas por trabalhar a emoção. Trabalhas a emoção. Então o truque aqui é como se nós tivéssemos, por exemplo, do lado direito tivéssemos a energia do fogo e do lado esquerdo a energia da água. E o que é que acontece? O nosso fogo, há pessoas muito impulsivas, há pessoas que qualquer coisa disparam. Então quer dizer que o seu fogo está desequilibrado. Mas quando a pessoa chega a um momento da vida... Ou seja, essa pessoa se calhar tinha que trabalhar as músicas mais calmas. Danças mais... nem sempre, porque repara, é como dizeres uma pessoa que está super nervosa e tu dizes assim, epá, calma. É pior. A pessoa é pior. Então é como a música. Então essa pessoa precisa daquele fogo, de entrar naquele fogo para depois, aquele catarse, para depois entrar em harmonia com o fogo. E ali ele cansa, ele entra num processo de cansaço, ele entra num processo de harmonia com o fogo para depois receber a água. O contrário também. Há pessoas emotivas, muito emocionadas. Meu Deus, qualquer coisa vai para baixo, qualquer coisa é o outro, qualquer coisa é por causa disto. É um drama, né? Então a água está destabilizada. Então às vezes é importante estabilizar esses dois elementos, porque depois quando juntas a água e o fogo, há sempre aquele, né? Vai para cima. Ele vai para cima e depois vem para baixo. E aí é que quando vem para baixo com esses elementos estabilizados, em harmonia, é que depois começas a semear. Porque quando tu encontras um equilíbrio, aí é que tu vais semear a tua sabedoria. Aí é que tu te vais encontrar. Aí tu semeias, porque tu te encontraste. Tu reconheceste a tua semente, que é uma fase importante da vida. Em vez de estares à procura do conhecimento, de estares completamente dentro do conhecimento, que é uma estrutura social, e que a gente diz, estamos sempre a aprender, mas estamos na frequência do conhecimento em vez de sabedoria, é diferente. Então é como se o conhecimento fossem todos guarda-costas, digamos assim, aqueles que abrem o caminho para a sabedoria passar. E nós, na verdade,
o que nós temos que fazer é realmente ter essa consciência que a nossa sabedoria precisa ser manifestada. E não só o conhecimento. O conhecimento ajuda a sabedoria a vir cá para cima. E se calhar nas aulas de dança, tu conheces a dança e adquires a sabedoria. A sabedoria tu tens sempre. Sim, mas ganhas acesso. Exatamente. Ganhas acesso. Exatamente. Não só nas aulas de danças, em qualquer dos instrumentos, qualquer arte, arte, ciência, mesmo as religiões, não é? Sim. Por mais limitadas que queiram ser ou queiram mostrar ser, há sempre um caminho ali que tu possas realmente fazer e abrir para a manifestação dessa sabedoria. Portanto, mas tu deves ter tido pessoas que chegaram até ti e que não queriam nada daquilo. Exatamente. Há pessoas que não sabiam o que é que lhes esperava, não é? A dança é uma desculpa. Eu sempre utilizei a dança como uma desculpa, uma forma. E há pessoas que às vezes chegam lá para dançar, para divertir, e depois saem de lá e dizem, pá, eu afinal não fiz aqui qualquer coisa para além da dança. Ou seja, tu levas a pessoa à consciência dela própria, do potencial que ela tem. Não é ensinar nada à pessoa, mas relembrá-la que ela também é suficiente, que ela tem. E se calhar, agora tu disseste essa palavra, relembrar, e surgiu aqui uma coisa que é, no fundo, é relembrar a importância que a dança já teve. Exatamente, também. Não é? Também. É dar valor às porque coisas. Há essa consciência, é assim, as pessoas esquecem-se muitas vezes que nós somos uma espécie, não é, com uma história ancestral. E tu ires a esses sítios com a dança é estares a ir à tua ancestralidade também, não é? Sim, vais ao passado. Vais ao passado, estás a relembrar aquilo que os teus avós faziam. Sim, não é? Exatamente. Sem saber. Ou pelo ambiente delas, não é? Desses ancestrais. Não é? É importante a gente começar a valorizar as coisas e não tomar as coisas por garantido. É importante. E daí as coisas começam a ter vida, não é? Por isso é que a matéria acaba por ganhar sempre vida, porque acabas por ter um respeito perante a matéria como uma entidade, digamos assim, energética, como tudo é energia. Sim. Não é? Ganham uma certa vida e fazem parte da tua vida não só como um objeto, mas sim como uma entidade. É muito diferente. Já chegaram pessoas até ti em processos pesados de depressão ou de saúde mental complicados? Já chegaram pessoas até ti nesse registro? Através de médicos também? Sim, alguns médicos também. Isto, obviamente, eu pelo menos sou sempre apologista que a separação entre a ciência e a espiritualidade foi feita pelo homem, não foi feita por mais ninguém. Nunca foi. E então eu acho que tudo funciona numa rede. Portanto, uma pessoa para tratar uma depressão, obviamente, tem que fazer o caminho médico, mas tem um conjunto de armas que vão ajudá-la também a conhecer-se melhor. Exatamente. Nós temos quer dizer, a medicina é uma mais-valia, é uma dos grandes caminhos que o homem fez. E há que reconhecer isso. Mas ela é limitada até um certo ponto. Ela é limitada. Por isso é que se complementa. Por isso que há união. Tem que haver união para a gente realmente perceber, porque a medicina veio de algum lado. Ela não surgiu do nada. A medicina veio de algum lado, de um caminho. Houve um caminho que foi feito e é interessante, porque se nós formos ver, ela veio da natureza. Sim. Toda a medicina, toda a ciência veio da natureza, não vem do nada. O homem que teve a capacidade, a nossa espécie é uma espécie incrível, que teve a capacidade de traduzir essas informações a partir da natureza, desconstruí-las, trazê-los para o laboratório, mas o primeiro laboratório é a natureza. Sim. Não é? E só que depois o homem separou porque ele tem a necessidade de ainda viver numa pirâmide. E de controle, não é? E é aquela coisa muito de manipuladora. Exatamente. Diego, eu é que comando nisto tudo. Comando. O homem tem sempre essa necessidade e faz parte do nosso caminho, faz parte, não estamos aqui para julgar isso, mas é uma pena também que isso se perpetua dessa forma,
porque seria interessante, seria incrível se houvesse essa união, essa humildade de perceber que sim, eu já fiz o meu caminho, como médico, como engenheiro, como seja quem for, mas há qualquer coisa que eu preciso complementar aqui. Com o quê? Pode ser a dança, pode ser outra coisa qualquer. Pode ser a dança, pode ser outra coisa qualquer. Sim. Porque o corpo é uma máquina complexa, não é? É uma coisa complexa. O corpo não é só físico. Não vamos Aliás, só pela consequência. O corpo é a engenharia. Exatamente. É uma máquina, é engenharia, exatamente. Olha, chegaste exatamente no ponto. Que é, por ser engenharia, por ter aquela engenharia toda, é que nós temos a medicina que faz essa engenharia de uma forma, depois tens aquelas medicinas alternativas ou ditas alternativas que fazem a sua engenharia de outra forma. Seria incrível que esses dois conseguissem unir e com humildade e conseguir receber um do outro as mais-valias, não é? Seria incrível, seria um grande passo. Para mim seria uma evolução. Isso sim, eu diria que o ser humano já... Calma, não nos esperes tanto ainda. Não. Mas já estivemos mais longe, mais longe. Mas essas pessoas que chegam até ti e nesse estado, deve ser difícil, mas ao mesmo tempo deve ser curioso. Deves ter histórias giras incríveis, de crescimento. É incrível. Histórias... Tu lembras-te assim de alguma história, obviamente sem falar o nome das pessoas, mas lembras-te assim de alguma história particular? Olha, que tenhas visto assim uma transformação? Eu tive uma situação incrível de uma senhora que veio da Bulgária, que já tinha feito um retiro comigo lá na Bulgária e gostou imenso, e ela veio porque ela estava com cancro, e ela veio experimentar um retiro, e é interessante porque nós acabamos por fazer um trabalho com a pessoa em termos emocionais, em termos da sua árvore ancestral, da sua parte da aceitação? Sim, da aceitação, de mesmo da sua parte emocional, da sua parte mental, da sua parte espiritual. E a pessoa é incrível. Ela voltou para a Bulgária e eu disse-lhe assim, olha, vai fazer um teste. Vai ao médico e faz um teste e vai ver. E é interessante que ela disse-me assim, o médico disse-me, o que é que eu fiz? Porque eu já não tinha quase nada daquilo. E a pessoa ficou impressionada com aquilo. E o médico também disse, mas foste aos bruxos, foste fazer alguma coisa, não sei o quê. Mas, na verdade, ela é que fez o seu trabalho, não fomos nós que fizemos, não fui eu que fiz o trabalho, é ela, foi ela. Porquê? Porque nós temos uma capacidade incrível de acreditar que as coisas vão mudar. E só isso é uma frequência incrível. É uma frequência incrível, é uma vibração incrível. Quando tu acreditas, quando o médico te diz assim... Quando acreditas a sério. Exatamente. Mas não é acreditar mentalmente, é quando tu já integraste aquela verdade. Tem um impacto incrível, é uma alquimia incrível. Só que, realmente, é muito mais fácil tu colocares a responsabilidade no médico, a tua vida, a responsabilidade no hospital ou no médico, ou num curador, sim, do que tu dizeres assim, ok, eu preciso da tua ajuda, mas eu também tenho aqui um papel importante. As pessoas podem fazer isso, eu acho que sim, as pessoas podem... E aí é que eu acho que as duas coisas se juntam. Claro. Imagina uma pessoa que está a lidar com a questão do cancro, que é sempre uma história mais pesada. Ok, eu posso fazer e devo fazer os tratamentos convencionais acreditando no que a pessoa me está a dizer, mas há aqui um processo que eu também tenho que fazer. Claro. Porque antes... Eu acho que há aqui... Desculpa. Eu acho que há aqui duas coisas. Eu acho que muitas vezes, às vezes, porque é um tema que surge muitas vezes, mas eu acho que às vezes as pessoas, quando fazem um tratamento convencional a uma doença, seja ela qual for, podem se curar fisicamente ou podem se curar fisicamente e emocionalmente.
Ou seja, no processo delas, a pessoa pode se curar fisicamente, mas emocionalmente vai continuar a mesma coisa e se calhar aquilo vai se manifestar anos à frente de outra maneira, qualquer. Ou seja, há um processo, a doença pode contribuir para essa evolução. Claro. Não é? Exatamente, porque é uma combinação, é uma equação com essas variáveis todas, não tem só uma variável. Portanto, eu acho que os médicos fazem um grande trabalho, mas é preciso também que o paciente ajude e participe nesse trabalho e entre mesmo com essa responsabilidade. Agora, há casos e casos. Eu não vou julgar um caso e colocar o paciente também responsável por aquilo que lhe aconteceu só, não é? Porque, na verdade, as coisas acontecem por N razões, há várias variáveis ali, mas é importante também que haja essa relação entre quem está a curar e quem está a ser curado. É importante porque é uma relação, é um encontro. E esse encontro tem que ser alimentada de uma certa forma. Tem que haver. E o corpo não é só o físico. E não vamos curar o corpo só com a consequência daquilo que aconteceu. Temos que ir à causa. E as causas muitas vezes estão relacionadas com a parte emocional. E as pessoas com memórias. Na dança descobrem as causas? Sim, descobrem as causas porque, repara, se tens um problema de joelho, por exemplo, há pessoas que têm problemas de joelhos, têm problemas na lombar, têm problemas no cóccix, no tornozelo, não é? E a fazer o movimento, tu acabas sempre por te proteger porque tens um problema no cóccix, na lombar. Sim. E a tendência é não fazer, não é? Mas só o fato de detectares isso, de saberes que não fazes aquele movimento porque tens um problema, eu acho que seria uma grande oportunidade para a pessoa procurar saber o porquê daquele problema e não se deixar cair no eu tenho este problema, então vou ficar. Estás a perceber? Okay. Não, porque um problema no lombar tem muito a ver, está associado à pessoa ter medo da matéria. É uma pessoa que ela tem medo de perder. A sua estrutura é baseada na matéria. Ela diz assim, mas tem medo de não ter, ou tem medo de perder. Percebes? Vai logo para a lombar, que é a nossa estrutura no corpo, onde te diz assim, isto é a fundação. Mas vai a um médico e o médico diz que são só artroses. Pronto, isso agora cada um interpreta a sua maneira Mas lá está, tu podes só curar a parte física ou podes também curar a outra parte emocional. Exatamente. Se a pessoa tiver essa capacidade de dizer assim, não, espera aí, eu tenho este problema que por acaso se manifestou fisicamente, mas eu criei aqui uma imagem. É uma hipótese para descobrires uma data de coisas. Exatamente. Eu por exemplo, eu tomo antidepressivos e quem toma, tenho amigos meus que tomam, mas eu dou sempre uma indicação assim, eu tomo com a consciência do que estou a fazer, mas sobretudo com a consciência que é uma oportunidade para eu ter algum equilíbrio para poder descobrir uma data de coisas. Exatamente. Para que um dia, e isso já vai acontecendo, ser-me retirada a medicação e eu poder estar nesse equilíbrio. O mais importante também é tu teres a força de dizeres e determinação de dizeres, ok, eu a partir de agora não vou tomar. Mas eu tenho que ser com calma. Tem que ser com calma. É importante que haja essa relação contigo, com a própria pessoa, é a tua empresa, o teu corpo é a tua empresa. E os teus membros, tudo aquilo que é os teus órgãos são empregados dessa empresa. E é importante que de vez em quando vais tomar um café com os teus empregados e tratá-los bem. Sim, saber como é que estão. Exatamente, porque se valorizares mais a empresa do outro que a tua própria empresa e os teus empregados estão lá a dar litros, estão ali a dar cabedal. Sim, e ninguém desliga. Desliga, chega um ponto, o outro diz assim, vou-me embora. Né? Vou-me embora. E aí o corpo começa a sentir falta de... os rins começam a dizer uma coisa, o fígado começa a dizer outra coisa. São funcionários que estão ali a ser maltratados. Né? E então eu vejo o corpo assim de uma forma muito simples, que é a tua empresa. E agora, o que é que queres fazer com essa empresa? Sucesso? Exato. Né?
Então tem que haver uma determinação do mestre da empresa para dizer assim, não, espera aí, nós temos esta situação, mas nós podemos resolvê-la. Não digo que seja fácil e que seja assim tão trivial, mas é importante decidir sair daquele caminho que é considerado normal, que acaba por ser um conforto. É isso, é ter consciência. É muito importante. É muito importante. Eu acho que o mais importante é isso, é tu teres consciência. É ter essa consciência e manifestá-la e praticá-la. Sim. Porque muitas vezes podes ter consciência, mas não praticar essa consciência. E muitas vezes podes misturar também a consciência com negação, ou não? Como assim? No sentido, negação, uma pessoa que tem uma questão que precisa de ser resolvida e entra muito no registro, não. Eu consigo sozinho. Num conforto. Sim. Nesse conforto de... Não, é aquela ideia de que a pessoa às vezes diz que não precisa de ajuda de ninguém ou que não... Não, isso nós todos precisamos de ajuda porque nós vivemos em comunidade, em sociedade. Em tribos. Em tribos, seja o que for, mas a gente precisa sempre de ajuda um do outro e isso é bonito, é profundo, é bonito e que não se perca isso. Nós precisamos sempre uns dos outros e ainda bem, mas sabes, também a resistência na pessoa, ela tem o direito de ter essa resistência, mas o mais importante é ela assumir as consequências dessa resistência. Pois. Isso é que é importante também, porque é fácil a gente dizer que não precisamos de ajuda uns dos outros, mas depois a consequência disso leva-nos também a entrar num modo de estar sempre e depois vais culpar os outros também. É sempre os outros. Não queres a ajuda dos outros, mas depois culpas os outros. Culpas os outros. É triste isso. Há que ter essa consciência e assumir as consequências das nossas decisões na vida. Mas como é que a dança, consegues aplicar a dança no dia-a-dia, por exemplo? Porque estavas há bocado a falar desse trabalho, não é? Uhum. Tu fazes o trabalho na dança, mas depois... Ou as pessoas fazem esse trabalho na dança, mas depois tem que ter continuidade cá fora. Claro. Não é? Olha, por exemplo, há situações... Eu, como te disse, para mim, dança é um... Não é no sentido, uma pessoa está muito... Quer dizer, pode ser. Uma pessoa estar muito chateada e vou dançar, fecha-se num quarto e dança. Também pode ser. Ou bater, chupar limão e bater com a cabeça na parede e não sei o quê. É uma dança também. Mas não, para mim, como eu estava a te dizer, a dança foi sempre uma desculpa, né? E eu vejo isso muito para além da dança. E sempre que nós temos aquele momento de movimento, né, que é importantíssimo, temos também um momento onde a gente para falar sobre as coisas, trazer a parte explicação, a parte da explicação do movimento. E há umas equações que eu chamo de equações, estás a ver engenharia, que eu chamo de equações que são coisas que eu vou trazendo da dança, do movimento, daquela sequência, para explicar à pessoa como é que ela pratica isso, como é que ela entra na prática. E uma dessas equações é o pêndulo. Por exemplo, o pêndulo é um instrumento que eu vi muitas vezes nesse ambiente de engenharia, né? E o pêndulo tem aquele movimento, né? Tal, vai, e depois chega a um ponto, ela para e fica no centro. E o pêndulo tem uma coisa gira que é ou agarras contra ti ou empurras, que é o que acontece muitas vezes connosco, que é dizer, ou apegas a uma situação e não queres alargar, ou deixas ir. Mas repara que a força contrária, se o pêndulo está nesta e está aqui e tu estás a agarrar, ele está a dizer, eu vou-me embora. Eu quero ir embora. Tu tens que estar a fazer força para segurá-lo. E tu estás a segurar, tu estás a pegar daquela situação. E por haver apego, energeticamente ele quer se afastar de ti. E o contrário também acontece, que é a pessoa dizer, eu não quero. Mas ele volta. Mas ele está a fazer uma força para vir ter contigo. Então, neutralizar isto é uma coisa incrível. Ou seja, levares isso para a prática é incrível. Que é as coisas que a gente muitas vezes agarramos e não queremos. Ou porque não queremos alargar. E é porque quero, é porque é assim, é porque tem que ser assim. E
e te faz tudo e acontece tudo e essas coisas vão desaparecer da nossa vida. Das relações. Né? Relações é um exemplo disso, em que tu agarras uma pessoa de tal forma doentia e essa pessoa quer ir embora. Né? Ou afastas a pessoa, ou aquela energia, aquela forma de relação e não queres e vais afastar, mas não a enfrentas porque estás a afastar. E ela vem outra vez na próxima relação a repetir a mesma coisa. Agora imagina que tu tenhas essa noção e neutralizas a coisa. Pá, se estiver contigo, aproveitas e tudo aquilo que tens que aproveitar sem agarrar e sem afastar. E aí sim, a neutralização... E esse é um movimento também da dança, não é? Esse Exatamente. movimento de... Mesmo na dança, o fato de tu te agarrares a uma situação, eu não posso, é aí que ele vai te chatear mais. Estás a ver? Não posso, não consigo. E chateia-te porque tu não consegues. Vês as outras pessoas a conseguir e tu não consegues porque estás preocupado com o exterior. Em vez de tu te abstraíres daquela situação. Isso é uma coisa que a mim me faz confusão, sim. É? Na dança. É? Eu não gosto de dançar. Porquê? Porque eu acho que é a cena exterior, não sei. Estás a ver? Acontece, é normal. E é normal isso acontecer. Parece que não estou... Não sei, parece que está a ser forçado. Mas se calhar o forçado é exatamente eu a pôr um travão. Ou a parte mental a funcionar, sim, a comparar, a dizer epá, eu não sou suficiente, eu não tenho jeito para isso. Estás a programar-te, estás a ver? Estás em engenharia outra vez, começas a programar e na linha do código está lá uma linha a dizer eu não consigo. Estás a ver? Então, eu não gostar de dança é uma ferida emocional ou é simplesmente eu não gostar de dança? Não, pode ser não gostar de dança, mas é aquele não gostar que é um esconder por trás de alguma coisa, não é? Sim. Há aquele não gostar que é normal, tu dizes, epá, eu não gosto disso, não é a minha praia. Yeah. E é normal. E é normal não gostares de alguma coisa e ainda bem. Mas aquele não gostar, que é aquele não gostar de timidez, de dizer o que é que os outros vão pensar. E é aquela pessoa que mesmo que está a dançar fora do ritmo, todo o grupo está para a direita. Mas é que está a divertir mais. É a única pessoa que está para a esquerda. E então, mas é o que está a divertir mais, porque ela nem está aí. Ela está-se a cagar. Está-se a cagar, está na sua vida. Estás a ver? Isto é lindo de morrer, porque é como se tu te entregas a uma situação sem se preocupar com o exterior. É isso que tu estás a dizer, o ritmo e a dança é uma desculpa. Ou seja, é uma desculpa para tu ires a sítios e essa pessoa, portanto, a partir do momento que está a curtir a cena, não é? Que está, não importa o que é que está a tocar. Não, quer dizer, até às vezes não importa porque a pessoa nem sequer consegue ouvir o ritmo, né? Consegue estar no ritmo, mas também não está lá para ser julgado. Antes, pelo contrário, está lá para ser abraçado. E uma pessoa que está fora do ritmo, mas está-se a divertir, facilmente tu abraças essa pessoa e se calhar com o tempo ela entra no seu ritmo, entra no ritmo da comunidade. E isso é brutal, porque a comunidade é uma coisa incrível. É tu vires com a tua individualidade para dentro do coletivo e apresentares a tua individualidade para dentro do coletivo. Só assim que a comunidade existe. Mas se eu vier para o coletivo com o coletivo, é complicado. Eu vi uns vídeos teus de algumas aulas, já com muitos anos, mas onde tinhas uma data de homens a abraçar-se, não sei o quê, e eu estava a pensar assim, bem, devia haver aqui gajos que deviam achar, ei, onde eu me vi meter, não sei o quê, não é? A dar abraços. Por acaso há sempre essa coisa, não é? Há sempre um que fica mais... assim, mais fechado, com mais tensão de estar a abraçar um homem. Mas é incrível, porque depois de todo aquele processo, há sempre aquele processo de... Mas depois, quando a pessoa se deixa, tu sais de lá de uma forma incrível, porque... porquê? Porquê é que dois homens não podem abraçar e trocar o carinho e trocar essa tu parte? Voltas a conectar-te. Tu conectas com a tua criança, porque nós, quando éramos crianças, não havia isso de homens. Não é? Isso dos homens entrou por um... Social, uma questão social. Sim. É uma coisa que sinceramente nunca percebendo. Mas
se o homem conseguir abstrair ou resolver essa situação, a relação com a mulher é incrível, melhora bastante. Porque ganha mais compreensão. Porque ele entra numa frequência de sensibilidade. Sensibilidade, exato. E é importante que os homens investem nessa parte da sensibilidade para que essa sensibilidade possa vir para as relações. E que, na verdade, muitas mulheres já estão a perder essa sensibilidade em nome da independência. Sim. Não é? Porque nós estamos nós atravessamos um período em que toda a gente quer a sua independência. Mas, na verdade, ninguém é independente. Toda a gente é dependente. Depende de uma data de coisas. Uma data de coisas. Da água, tu dependes de sol, tu dependes disto, tu dependes daquilo, dependes de pessoas. Dependes dos outros, exato. Não é? Mesmo o teu salário, Sim. tu dependes. Sim. Tu dependes desse salário, mas esse salário depende de muitas outras pessoas. Portanto, é um conceito que o homem tem que deixar para trás para ser independente, realmente. Porque até lá, uma pessoa só é independente quando ele tem a consciência da sua dependência. Sim. Quando tu tens a consciência da tua dependência e a tua dependência é consciente e abraças essa dependência e há uma gratidão por essa dependência, aí és independente. Só assim és independente. E ganhas essa sensibilidade também. Exatamente. Porque, repara, nas relações a tendência é ter sempre presente a independência. E isso afasta as pessoas. Não há conexão. Porque é uma independência... Porque é uma noção de independência material, diria Exatamente. eu. Não é? Exatamente. Mas mesmo material não é real. Não é real. Sim. É ilusório. Porque mesmo que sejas dono de uma grande empresa, também estás dependente, És dependente do mercado, do que quer que seja. És dependente do dinheiro, do teu pão. És dependente. E é importante sermos humildes e gratos a isso. E criar uma relação com a matéria de respeito. Para perceber o quão nós somos dependentes e essa gratidão é instalada. E aí é que vamos ser independentes. É engraçado porque eu vejo como a dança pode ajudar nessas coisas todas. É curioso. Não é a minha cena. Mas tens outras cenas. Mas tenho outras cenas. Brutal. Mas sabes uma coisa muito curiosa? Eu sou uma figura muito carrancuda. Agora já nem tanto, mas eu ando sempre muito de cara fechada. Mas, porque é a minha cena, lá está, de cara fechada. Mas eu era mesmo muito distante em relação às pessoas. E chegava ao pé de um sítio e era, como é que é? Então, está tudo. E desde há uns tempos para cá largos, e tem a ver também, acho eu, com o meu próprio processo, sou uma pessoa de abraços. Eu deixei de cumprimentar mulheres e com beijos, por exemplo, dou abraços. Porque sinto-me melhor com os abraços. O beijo na cara é uma coisa muito, parece-me que é uma coisa muito social. E tu abraçaste, estás a fazer mais do que isso. É muito forte. O abraço tem uma muito energia engraçado. Incrível. Se bem que há 2 anos... E quer as pessoas queiram, quer não. Exato. Eu chego, ainda no outro dia, sei, eu conheço ou não, eu chego ao pé da pessoa, a pessoa vai, olá, sou António Ribas, e a pessoa vem-me dar um passo bem, às vezes senhoras, e assim, eu digo logo assim, eu sou pessoa de abraços, e agarro a pessoa, e algumas até ficam... O abraço é uma terapia incrível, é incrível, mas o abraço tem uma coisa interessante, que é, energeticamente, tu podes sair de um abraço cansado, como também podes sair de um abraço com uma energia incrível. Depende da pessoa que abraças, não é? Sim. Por isso é que na Ásia ou mais para o lado da Índia, as pessoas adotaram muito esse comprimento, não é? Que é para não estar a levar... Que também tem outro significado, tem outras coisas. Mas o abraço, tu entras no campo magnético da pessoa. Sim. E a pessoa entra no teu campo magnético. E no campo magnético, o campo magnético é o nosso currículo energético. Então imagina que está lá um código... muito triste, muito carente, não é? Tu acabas por receber essa energia de uma certa forma, a não ser que tu já consegues fazer uma limpeza logo após um abraço, uma autolimpeza, tipo aqueles aspiradores. Não é? Exato. Eu sei que há pessoas que estão a ouvir isto e que são mais céticas e ficam naquela, fogo, agora um abraço, mas eu digo uma maneira muito clara de perceber isso é,
Então porquê é que há pessoas que vocês abraçam durante mais tempo do que outras? É vero. E não sabem porquê, mas às vezes sabe bem. Exatamente. Sabe bem, estás com aquela pessoa, estás a abraçá-la e uma pessoa pensa, são as saudades. Está bem, mas não... Mas porquê? Pensem nisso. Exatamente. Porque é que há pessoas que vocês abraçam mais tempo do que outras? Exatamente. Não, mas é importante essa parte do abraço, porque leva-nos realmente a essa parte mais sensível do ser humano, que precisa ser cada vez mais trabalhada. E a dança tem muitos abraços. Depende da dança, mas sim, tem alguns abraços, sim. Tens alguma, tem muito. mais contacto. A parte africana depende do trabalho, mas é mais ligado, os asanas africanos são mais ligados a um trabalho mais ligado à natureza. À terra, a uma forma de celebrar diferente, uma forma de trabalhar o corpo de uma forma diferente, de expressão, de libertação, de integração. E então não tens um abraço diferente. Se fores para danças à pares, sim, tens sempre aquele abraço, aquela forma de trazer aquela pessoa para ti. Mas muitas vezes os abraços são uma forma violenta, né? Acabas também por invadir o espaço do outro sem te aperceberes. E há danças, por exemplo, na Kizomba experienciei muito isso e trabalhava muito isso os homens e as mulheres na forma de abraçar e de se aproximar, porque às vezes a forma em que a mulher se aproxima e está-te a violar, entra no teu campo, invade o teu espaço, e há formas em que o homem também faz a mesma coisa, e criar essa neutralizar isto é uma coisa incrível. É o pêndulo? O pêndulo, exatamente, é o pêndulo, é uma coisa incrível. Olha, com esta brincadeira já passou 1 hora de conversa. Já? Fogo. As tuas aulas são de quanto tempo? 1h30, 2. Olha, e a propósito disso, tu tens um site que te ias esquecer de dizer, mas a Ana Duarte diz para ele dizer o site, que é o Kaizen, não é? Sim, é o artkaizen.com. artkaizen.org .com, desculpa, artkaizen.com, onde tem as informações sobre as aulas, sobre os retiros, possivelmente. Exatamente. E eu acho que é uma boa oportunidade, se tem esse apelo da dança. E é engraçado, por exemplo, a minha mulher não gosta também muito de dançar e fez durante uns tempos uma aula de biodança. E é muito engraçado a transformação que ela sentiu. Portanto, acho que se sentirem esse apelo, essa curiosidade para a vossa própria descoberta, e também nem que seja para a parte física, porque trabalha obviamente também a parte física. É verdade. De melhorar o sistema cardiovascular e isso tudo. Portanto, se querem só começar por aí, é experimentarem. É a pele, melhora a pele, trabalha o útero da mulher e também o útero do homem, porque a gente acha que não temos úteros, mas onde é que eu tenho útero? Tens um útero energético. É uma coisa, é interessante, é uma conversa interessante. Isso fica para a próxima. Então quando eu estou mais inchado, quer dizer que eu estou grávido. Estás no teu período, né? Exato, estou num período menstrual, no meu período menstrual. Olha, Quenda, muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado por esta conversa, foi muito interessante. Eu é que agradeço. Eu costumo dizer algo que também acho que faz sentido. A palavra que tu escolheste aqui foi a gratidão. Exatamente. Gratidão por tudo aquilo que nos rodeia, digo eu. Exatamente. Será? Gratidão por tudo aquilo que nós temos, que nós achamos que ainda precisamos de mais. E se calhar a gratidão por pela oportunidade de podermos estar a descobrir uma data de coisas. Exatamente. Não só a gratidão por aquilo que tu recebeste e que tens que manifestar. É essa a mensagem que deixas também para as pessoas? Exatamente. É a mensagem de que as pessoas são suficientes e para não investirem lá fora mais que cá dentro. A única mensagem que eu digo é para as pessoas saírem de dentro para fora em vez de fora para dentro. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Quanto a vocês, voltamos para a semana com outra conversa. Já sabem, subscrevam o canal se estão aqui no YouTube, ativem as notificações, apareçam aqui nos comentários. O que é que vocês sentem em relação à dança, se são como eu, ou se sentem toda esta vibração. E muito obrigado a quem nos ouve no Spotify, no iTunes, no Chromecast. Continuem por aí. Um abraço e até para a semana.